na igreja o segundo, assim sucessivamente, para a honra e glória do Senhor. Amém? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Nem ainda nos lugares junto à porta caminham, e anunciando ali a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um varal, deixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os seus pecados. Até a igreja. Amém? Nós somos muito felizes com Deus, porque o Senhor, aleluia, me trouxe na casa dele, na casa do papai. E aleluia, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pelo pastor, pelos irmãos, pelos jovens, pelas crianças, pelos obreiros, todos os irmãos que nos receberam com muito carinho, com amor de Deus. Porque nós somos espirituais. Nós sabemos quando o Espírito de Deus está aleluia, a glória de Deus, o amor de Deus, aleluia, sobre essa igreja. Eu agradeço porque, aleluia, meu coração se alegrou. Senhor, está no lugar, aleluia, o irmão está preocupado com o outro, mas sim, aleluia, existe um verdadeiro adorador. Irmãos, a palavra do Senhor nessa noite está no teu coração. A Bíblia nos relata de Jesus chegando em Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus entrando naquela casa, uma grande multidão foi atrás de Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele tinha, aleluia, e tem poder. Jesus, aonde ele passava, milagres aconteciam. E logo Jesus chegando em Cafarnaum, milagres, prodígios, Jesus estava fazendo por aquela cidade. E o povo começou a cercar Jesus de tal forma que na palavra depois em Marcos, que não cabia nem próximo à porta. A porta estava cheia de gente. Jesus estava no meio e ninguém conseguia mais entrar. Porque aonde Jesus estava, nessa noite. Eu não sei que você tem passado na semana, ou no mês passado, ou nesse mês mesmo, mas o meu Deus diz que ele está no meio da igreja hoje. Ali havia um homem, um paralítico, um homem que necessitava de um milagre da parte de Deus, um homem que necessitava, aleluia, sair daquela paralisia, daquele sofrimento carnal que ele tinha. E ele sabia que Jesus estava naquela casa, mas ele não tinha força suficiente para chegar até aquela casa. Ele não conseguia andar, ele não conseguia chegar até o mestre. Aleluia, quantos estão na casa de Deus não estão paralíticos, louvado seja o nome do Senhor, carnalmente, mas estão com paralisia espiritual, estão com paralisia sentimental, estão com paralisia na área financeira, mas hoje o mestre está nesse lugar. Creio, irmãos, que aquele paralítico, ele tinha um sonho. E quando aquele sonho, jovens, crianças, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que sonham, aleluia, de ter uma vida com Deus, que quer ter uma vida santificada, que quer ter uma vida lavada e revida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que quer ter uma vida de um testemunho vivo. Porque, meus irmãos, a Bíblia nos diz que ali dentro daquela casa Jesus estava ensinando a palavra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é
nome do Senhor. Irmãos, é tempo de ouvirmos a palavra e cremos naquilo que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é a boca de Deus ministrando no teu coração. A Bíblia nos diz que haverá dias na terra que terão fome e sede, mas não é fome de fome nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Se você nessa noite tem essa oportunidade, abra a tua boca santa, levanta a mão do céu e glorifica o nome de Deus. É tempo de ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem falado. O pastor aqui está orando. Olha, aqui na palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Aleluia. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra, quando eu vejo aquele paralítico ali, grilhão, que passava pessoas por ele, indo a caminho da casa onde estava Jesus, ele gritava: ei, me ajude aqui, me leve até Jesus, porque eu não consigo andar. Tenho eu que muitos passavam por ele, não dava atenção, muitos passavam por ele, mas não, eu vou primeiro pegar minha bênção, deixar ele para lá. Mas havia 4 homens, meu irmão. Esse homem estava falando assim: olha, vem aqui vocês, será que vocês podem levar eu até Jesus? Olha para o teu irmão do lado e diz assim: irmão, eu preciso de você. Sabe por quê, irmãos? Se nós não amarmos o nosso irmão que vemos, vamos falar Deus que não vemos, temos que amar uns aos outros. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como si mesmo. Ali houve um amor, ali houve um amor para aqueles 4 homens. Eu quero colocar 4 nomes nessas 4 pessoas. O primeiro ali que se apaixonou para pegar aquele leite se chamava amor. Amor. Irmãos, o primeiro falou assim: vamos lá, eu pego de um lado para te levar até Jesus. O amor, irmão, ainda que eu profetizasse, que eu falasse a língua dos santos, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Nós temos que amar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o amor de Cristo resplandece sobre a minha vida. A minha esposa falou para mim assim: Érico, eu entrei naquela igreja, o meu filho falava assim: pai, eu entrei naquela igreja, como eu vi o amor dos irmãos, porque o Espírito de Deus vem a todos os lugares. Aleluia! O amor de Deus foi dado através do Espírito Santo. O segundo homem eu quero colocar e mostrar para os irmãos como um homem de fé. Assim como o paralítico, aquele homem pega do outro lado da cama e fala: pode voltar comigo. Será, irmãos, nessa noite eu posso contar contigo? Porque comigo você pode estar orando, está amando pela igreja de Cristo. Nós temos que orar um pelos outros. Porque eu e você andando lado a lado, quando um estiver caindo, o outro levanta e todos glorificam o nome de Deus. Um amor segurando de um lado, já tinha o outro chamado fé do lado. Aí chega um e diz assim: olha, o negócio está estreito, a casa está cheia de gente, mas eu vou perseverar, eu vou pegar esse lado e vou ajudar o terceiro homem. Vamos colocar perseverança. Temos que perseverar para conseguir a perseverança. Talvez você todo esse mundo, Deus já falou no louvor, Deus já falou através dos seus servos, e ainda você não conseguiu sentir a glória de Deus. Sabe o que está voltando? É você perseverar no colo. Jesus está Deus, aleluia. Eu não datei, nada sou. A Bíblia diz que Gênesis, que Deus formou um homem do pó da terra e soprou em nossos narizes o fôlego de vida.
lábios e a minha boca. Eu não vivo, mas tu vive em mim, Senhor. Eu não mas você fala através do teu Espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Quantos irmãos têm se exaltado, se gloriado, mas a Bíblia diz aquele que se exalta Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. E vemos ali, irmãos, podemos contemplar aquele paralítico ali em cima daquele leito, já dando glória a Deus, já dando glória a Deus. E aleluia, chegando perto daquela casa, a casa estava cheia, ele não conseguia chegar perto de Jesus. Começaram a levantar aquele paralítico, descobriram aquele telhado e começaram a descer aquele leito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes as multidões têm trabalhado? Multidões do quê? Depois ele sai. Multidões, muitas vezes, de cansaço. Você fala assim, Deus, não vou acordar com cedo para orar. Deus, minha vida financeira está difícil. Isso vai te deixando distante. Aleluia, Deus. Mas quando você vê a multidão, e você usa fé, amor, perseverança, louvado seja o nome do Senhor, e sabedoria, você consegue chegar perto de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que quando aquele leito começou a descer, onde jazia o paralítico, Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Aleluia. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado de todo o coração, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos livrar de toda injustiça. Temos que pedir perdão a todo momento para Deus, porque pecamos muitas vezes no olhar, pecamos muitas vezes no falar, mas o Senhor é fiel e justo para te perdoar e me perdoar esta noite. Porque primeiro Deus quer perdoar a minha tua vida, para depois dará o que está, aleluia, paralisado na minha, na tua vida. Aquele paralítico eternamente, irmãos, mas quantas vezes eu e você estamos paralisados, não falamos mais em mistério com Deus, não pedimos mais o Shekinah de Jeová, mas Deus nessa noite de você, como ele diz, capítulo 8, e começou a enxergar na casa de glória, a glória de Deus está nesse lugar, porque eu posso sentir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os discípulos ficaram esperando ali o Shekinah de Deus, a promessa do Espírito Santo, e eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles creram. Se você crê nessa noite, crente, você que não fala mais de mistério com Deus, receba de Deus nessa noite o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Irmãos, sabemos que muitas vezes, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, existem aquelas pessoas que acabam duvidando em seu coração, que acabam discutindo dentro de si mesmo, dizendo: quem é este? Quem ele pensa que é? E ali tinha os escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: quem é esse homem para perdoar os pecados? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor esquadrinha o coração do homem e todos os pensamentos. Jesus sendo onipotente, onipresente, onisciente, logo, aleluia, já teve a revelação daquilo que eles estavam falando. E Jesus olha para eles assim, dessa forma, fala assim: homem, fica mais fácil dizer, perdoar estão os teus pecados, ou dizer: filho, levanta-te e anda em nome de Jesus. Deus, nessa noite, Ele perdoou o meu e o meu pecado. Então, a palavra diz: se dizemos que nós não temos pecados, estamos pecando. Temos que admitir que estamos
Jesus disse ao paralítico: até te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, irmãos, o que você tem passado. Você que pediu uma resposta de Deus: Deus, eu vou naquele lugar nessa noite. Aleluia. Eu preciso, Senhor, de uma resposta. Deus está falando contigo nessa noite. E para aquele paralítico chegar até perto de Jesus e receber a sua vitória, o seu milagre, ele teve que pedir, ele teve que ser humilde de coração, ele teve que pedir para ajuda para aqueles homens, ele teve que perseverar, ele teve que ter fé, ele teve que subir ali mesmo o paralítico em cima de uma casa, mas ele sabia que lá embaixo estava um mestre esperando. Não é como o irmão disse no passado, mas o mestre está aqui nessa noite no meio da igreja para te abençoar de uma vitória. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele é fiel. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você persevera, você busca, você clama, Jesus dá a vitória. E você sai da casa de Deus glorificando. Aleluia. Vemos que aquele paralítico levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos. Sabe, você vai sair daqui desse grupo nessa noite e você vai na presença de todos e dizer: estou com a minha vitória. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz aqui ainda, meus amados, que após sair, todos admiravam e glorificavam a Deus. Eles vão ver o que Deus vai fazer hoje na sua vida. Eles vão glorificar a Deus através da sua vida, através da minha vida. Aleluia. Eles vão ver e vão glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Sofrendo